Friedrich Froebel nasceu no sudeste da Alemanha, filho de um pastor protestante. 9 meses depois de seu nascimento, sua mãe morreu. Froebel foi adotado por um tio e viveu uma infância solitária, em que procurou aprender linguagem e matemática e a explorar as florestas perto do local onde morava. Tornou-se professor ainda jovem e fez uma visita à escola de Pestalozzi, na Suíça. Em 1816, fundou sua primeira escola em uma cidade alemã e, após 2 anos, sua escola foi transferida para Keilau, onde pôs em prática suas teorias pedagógicas. No ano de 1826, publicou sua obra mais importante, A Educação do Homem. Logo, se mudou para a Suíça, onde treinou professores e coordenou um orfanato. Após adquirir essas experiências, fundou o primeiro jardim de infância na cidade alemã de Blankenburg. O nome Jardim de Infância reflete uma ideia de Froebel que era compartilhada com outros pensadores de seu tempo, o de que a criança é como uma planta em sua fase de formação, exigindo os cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável. Juntamente com a administração do Jardim de Infância, Froebel coordenou uma gráfica onde eram impressas instruções e brincadeiras e canções para serem utilizadas em escolas e em casa. É interessante frisar que, para Froebel, o brincar caracteriza a ação da criança e o próprio ato de brincar é uma linguagem, pois aprende no ato. Froebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo, a atividade lúdica, a aprender de brincar, a linguagem gestual, corporal, sonora, verbal e entre outras. Idealizou recursos sistemáticos para as crianças se expressarem. Blocos de construção que eram utilizados pelas crianças em suas atividades criadoras, papel, papelão, argila, serragem. O desenho e as atividades que envolvem o movimento e os ritmos era muito importante. Para a criança se conhecer, o primeiro passo seria chamar a atenção para os membros de seu próprio corpo, para depois chegar aos movimentos das partes do corpo. Valorizava também a utilização de histórias, mitos, lendas, contos de fadas e fábulas, assim como excursões e o contato com a natureza. Froebel também foi um dos fundadores da primeira infância, pois, segundo ele, é a partir daí que a criança começa a sair do mundo do nada, ou seja, do mundo nebuloso, e começa a fazer parte do mundo exterior, assim como aprender um pouco sobre o seu universo interior, né? E a partir daí também ele criou a escola Froebeliana, né? E essa escola se caracteriza por atividades como o canto, o jogo, pinturas, palestras, jardinagem, modelagem, trabalho com gravuras e contação de história. E para isso ele desenvolveu um material pedagógico. Entre eles estão os dons e as ocupações, constituído por sólidos geométricos, gravuras, coloridos e trabalhos domésticos, que consistiam e se baseavam no sensório motor, assim também como a autorrealização ou autoatividade, que seria a compreensão das coisas da vida. Tem também a finalidade, que seria o que? A realização plena das potencialidades do ser interior, por meio do empenho dos seus trabalhos, né, de forma livre, independente e disciplinada. Tem também a questão do ambiente, né, de ser propício, né, o desenvolvimento máximo das crianças em sua integração social, onde a natureza
deve fazer parte do espaço. Vem também as atividades, como o desenho, atividades que envolvam movimentos, ritos, bem como a valorização de histórias, né? Lendas, contos de fada, fábulas, né? Tudo que faça parte do universo da criança. Além disso, outro princípio fundamental é o jogo, que são imitações da vida e de seus fenômenos. E foi outro ponto muito abordado por Freud, pois ele sempre estava preocupado com a relação do desenvolvimento da criança de forma lúdica, prazerosa e que fosse dentro do contexto do seu universo. A avaliação para Freud deverá ser feita analisando dois aspectos: como a criança realiza suas atividades enquanto pessoa dentro de um contexto social e como a criança usa os materiais para efetivar as atividades. Quanto à relação professor-aluno, compara o aluno como uma planta e o professor como mãe, jardineiro. É necessário acompanhar o desenvolvimento da criança, se fazer presente, cuidar e proporcionar as melhores condições de crescimento através de afeto, amizade e uma relação construtiva, humana e justa. Nesse aspecto, Freud avaliava a criança como ela realizava suas atividades no âmbito social em que se encontrava, seu comportamento como um ser inserido na sociedade, capaz de realizar tarefas, tanto intelectualmente e como no seu dia a dia, como utilizava no seu meio em que se encontra inserido, como cidadão capaz de opinar e transformar sua realidade. Segundo Freud, a criança desenvolve, em primeiro lugar, o sentido do ouvido, que este o ajudará a desenvolver o sentido da visão. Para que ocorra o desenvolvimento desses dois sentidos, é necessário que pais e educadores ajudem a criança a relacionar os objetos com seus opostos, palavra e logo com o signo que os representa, fazendo haver nessa relação uma verdadeira unidade e guiando-a assim à intuição e mais tarde ao conhecimento dos objetos. Para Freud, o progressivo desenvolvimento dos sentidos também se desenvolve. O uso dos membros, o exercício do corpo, de acordo com a natureza física do homem e com as propriedades gerais do mundo material. Freud valorizava muito a música, pois acreditava que através da música era possível despertar sentimento que as palavras muitas vezes não conseguem expressar. É tanto que nas suas obras, no seu trabalho, Freud trabalhou bastante com a música. Até então, ele escreveu uma série de canções para a mãe acalentar o filho, ajudando a estimular sensorialmente a criança a brincar desde o primeiro mês de vida. Freud propôs uma educação voltada à sensibilidade, baseada em jogos e materiais didáticos, que desenvolveriam uma educação que atendesse à natureza infantil. Nesse sentido, Freud defendia que as crianças são seres pensantes, com individualidade que precisa ser respeitada, protegidas e cuidadas nos âmbitos físicos e mentais. Isso porque, para ele, a infância não é um treinamento para a vida adulta, é uma fase da vida válida em si mesma. As crianças enxergam o mundo a partir de uma perspectiva própria
e responde de modos diferentes ao mesmo estímulo. Isso pode ser explorado para identificar as melhores formas de ampliar o seu conhecimento. Nessa etapa da vida, é importante que os adultos ao redor incentivem a autoexpressão dos pequenos e promova seu avanço emocional. Com todo o trabalho desenvolvido por Froebel, ele se tornou o primeiro pedagogo da educação infantil, o primeiro a romper com a educação verbal e tradicionalista de sua época.